Então você está aí pensando em começar uma faculdade. Fica muito esperto, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 coisas que você tem que ficar de olho na hora de escolher a instituição de ensino que você irá estudar. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa e eu sou especialista em linguagens. Eu já tive participação em bancas de concurso e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 fatores que às vezes os alunos negligenciam na hora de se inscrever para uma faculdade, depois fica aí chorando pelos cantos. E o primeiro deles, já vamos logo sem delongas no vídeo, meu povo, o primeiro deles é a credibilidade. É óbvio que você deve saber que a faculdade Harvard, um diploma de Harvard, ele vale muito mais do que um diploma da Universidade Unibrejo, que por acaso tem perto da sua escola, da sua faculdade, da sua casa, etc. Quando você faz uma instituição de ensino que tem por trás dela uma estabilidade, uma história, uma produção acadêmica, ela tem credibilidade no mercado de trabalho, é claro que o seu diploma vai valer mais. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, essa instituição de ensino, essa faculdade que eu estou indo estudar, esse treco aqui as pessoas gostam, ele é valorizado? As pessoas vão fazer uma cara boa ou uma cara ruim quando eu falar que estudo na faculdade tal? Então esse é o primeiro critério que você tem que avaliar, que é o critério da credibilidade da instituição. O segundo critério que você tem que avaliar é a localidade. Veja bem como é que isso é importante. A princípio você pode achar que não vale muito a pena ficar se preocupando aí se a faculdade é longe ou perto, porque muito provavelmente no momento da matrícula você saiu de casa, andou 2 horas, pegou ônibus, metrô, etc, foi fazer uma faculdade lá na casa do Caixa Prego. Chegando lá você falou, de boa, vou estudar, mas isso foi a primeira e única vez que você foi, jovem padawan. Imagina você fazendo isso todos os dias, saindo de lá da faculdade 11 horas da noite, vai ser um desespero. Então você tem que avaliar a localização, o turno que você vai estudar, se vai ficar relativamente perto ou longe de você chegar na sua casa, porque se você não fizer isso, depois você vai criar um grande de um problema para você que vai ser difícil de ser resolvido. Então, fica de olho na localização da faculdade, porque isso importa muito. E no terceiro fator, já fez a inscrição aqui no canal, já deixou aquele like, já compartilhou isso com aquele coleguinha que necessita desse conteúdo? Dá uma força pro tiozão velho de guerra aqui pro professor. Ok, galera? Então, o terceiro critério que você necessita saber é a nota do MEC. O MEC avalia as instituições de ensino. Lá você vai ter vários critérios. Quando o MEC for avaliar a faculdade, ele vai avaliar o corpo docente da faculdade, ou seja, a qualificação dos professores, a produção acadêmica, a estrutura. O cara vai fazer uma faculdade, por exemplo, de gastronomia, tem que ter uma estrutura de cozinha. O cara vai fazer jornalismo, tem que ter uma estrutura de estúdio. Isso tudo o MEC avalia. Então, se você entrar no site do MEC, vou deixar aqui o link nas descrições, você consegue saber qual a nota que a faculdade recebe no MEC. Obviamente, quanto maior a nota, maior a possibilidade dessa faculdade ser uma faculdade boa. Então, vale muito a pena você ficar de olho e tentar saber qual que foi a nota que a faculdade que você estuda tirou no MEC. Aí, um dos critérios também que eles usam é a nota dos alunos. Os alunos fazem o ENAD, que é um exame após a faculdade, e aí é um dos critérios que entra, que tem peso na hora da classificação para a nota da sua faculdade. Ok? Vamos então, sem mais delongas, para o próximo critério, galera. O quarto critério que você tem que olhar é o custo-benefício. O que isso significa? Às vezes, o aluno fica muito pilhado de fazer uma faculdade X ou Y por algum outro fator e acaba que ele não pesa o quanto vai custar. Você já parou para pensar que às vezes, vamos supor que você quer fazer direito, mas precisa ser numa instituição X ou numa instituição Y? Porque no final do dia a gente sabe que depois você vai ter que fazer um teste da OAB e que é muito difícil. Então um dos critérios que você teria que olhar é a faculdade aprova ou não muita gente no teste da OAB. Mas às vezes você precisa fazer uma faculdade que nem necessita de um critério tanto assim e que com uma faculdade um pouquinho mais barata ou estudando numa instituição federal, a gente sempre incentiva aqui no canal, vale muito mais a pena para que você faça. Então tente primeiro avaliar o custo-benefício. Quanto que essa faculdade vai me custar? Compare ela com outras faculdades que oferecem os mesmos cursos e etc. Você pode até fazer uma barganha, caso você for pagar, indo lá na faculdade e pedindo para o cara dizer, olha, eu trouxe essas propostas aqui de outra faculdade, vocês cobrem, porque afinal de contas, quando você está estudando numa faculdade particular, você é cliente. O cliente sempre tem razão. Então você consegue pressionar a faculdade fazendo com que a faculdade te dê algum descontinho. Vale a pena pensar nisso, ok? Então vamos logo para o último critério que você tem que avaliar. E esse talvez eu acho que é o critério mais importante, que é o seguinte: você precisa ir na faculdade. Vá na faculdade de preferência. Quando estiver acontecendo aulas, dá uma circulada no ambiente, vê se a galera de lá é gente boa, se eles têm problema com segurança. Tente ir, por exemplo, no momento como você
que seria o momento que você faria aula. Por exemplo, se você vai estudar à noite, tenta ir lá à noite, ver como é que é o movimento na hora da saída, como é que é o movimento na hora da entrada, como é que é organizado, se tem estacionamento, se o lanche lá da cantina é boa e tudo mais. Algumas faculdades até mesmo permitem que você consiga fazer uma aula experimental. Vai lá, dá uma olhadinha, ver mais ou menos como é que é, porque depois que você assinar o contrato, meu amigo, aí vai ficar um pouco mais difícil de você conseguir trocar de faculdade, etc. Vai te dar uma grande de uma porrinhação. Então tente de cara ir lá, ver primeiro tudo, todos os detalhes e só depois colocar seu nome lá e assinar o contrato com a faculdade, porque para assinar é fácil, mas para sair do contrato vai ser um baita de um problema, ok? Então por hoje ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever e toda essa bagatela que você já sabe aqui no YouTube. Até a próxima. Fui!